Então vamos tentar atender o que chegou aqui. Também eu gostaria de falar que a irmã Janeide, ela escreveu 3 livros. Por favor, rapidamente, o nome dos livros, de que se trata e onde a gente pode comprá-los. O primeiro livro foi A Mulher Cristã e o Padrão Bíblico de Feminilidade. É um livro bem prático, em que, através de alguns personagens bíblicos, nós podemos tirarmos algumas aplicações para as nossas vidas. O segundo é A Mulher Cristã e seu Guarda-Roupa, né? Aí talvez você se pergunte assim, será que Deus se importa com a forma como eu me visto? Né? E o alvo é o coração. Não é um livro de regras, não é um livro legalista que vai dizer como você deve se vestir, mas a questão é que tudo começa no coração, né? E o terceiro livro não é só meu, são várias pessoas que escreveram cada livro. Cada capítulo é a mulher cristã e sua sexualidade. Então vai ter um artigo de uma ginecologista falando sobre frigidez, vai ter de uma psicóloga, vai ter a missionária Durvalina, que é uma pessoa bastante conhecida, porém solteira, e ela vai falar dos desafios de uma mulher solteira viver a sua sexualidade dentro da palavra de Deus. Enfim, são 3 livros. Se encontra no site da Visão Nacional para a Consciência Cristã. Amém? Obrigada, Janeide. Então vamos a algumas perguntas. Tivemos algumas repetições e eu vou priorizá-las, tá? Uma delas, que se repetiram aqui, é a questão do feminismo. Então, uma pergunta foi, o feminismo que reclama tanto do cristianismo ser opressor, não é opressor? Seria o feminismo opressor? E é interessante que nós temos algumas citações interessantes em relação a isso. Rapidamente, uma feminista diz que ser dona de casa é uma profissão ilegítima. Escolher servir e ser protegida e planejar ser uma geradora de família é uma escolha que não deveria existir. E o cerne do feminismo radical é alterar isso. Foi a Vivian Gornick. A Simone de Beauvoir, que é famosíssima no movimento feminista, disse: não, eu não acredito que uma mulher deva ter essa opção de ser dona de casa. Mulher alguma deveria ser autorizada a ficar em casa e cuidar dos seus filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção, precisamente porque, se essa opção existir, demasiadas mulheres irão escolhê-la. Isso é uma forma de forçar as mulheres rumo a uma direção. Então, uma mulher que quer ser dona de casa, ela acha a sua satisfação em cuidar do seu lar e da sua família. Ela é oprimida pelo feminismo, ou, na verdade, ela não sabe que é oprimida e o feminismo quer libertá-la? Como é que é, gente? Vamos discutir, então, rapidamente sobre isso. Deixa eu falar rapidinho, porque eu já notei que ela fala bem mais explicadinho. Assim, essa questão de ser dona de casa não é opção para a mulher, é dever. Está lá em Tito. Quanto a assim, vocês que são mais idosas, idosas não é que sejam as mulheres mais idosas, mas Paulo está dizendo, você que é uma mulher experiente, oriente as mais novas a serem, aí ele vai dizer, boas donas de casa, a amarem os seus maridos, a amarem seus filhos, a serem bondosas, sensatas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se ser boa dona de casa é um dever cristão, eu vejo dessa forma. Mas, Janeide, eu quero trabalhar, não tem problema. Porém que a sua função de dona de casa não seja prejudicada. E é nesse discurso que a gente está caindo, porque a gente está tendo jornada tripla. Quem trabalha fora sabe a dificuldade que tem de exercer, né? Eu acho que, e o feminismo, ele oprime, eu acho que ele é quem é opressor, quando ele bota o dedo e diz, você tem que sair de casa.
E nós esquecemos uma coisa, é porque eu acho que não vai dar tempo. O trabalho é para a glória de Deus. Então eu vejo muito por vocação. Eu tenho, amigas médicas que são mulheres profissionalmente bem-sucedidas, mas mulheres de Deus. E aonde elas estão, elas dão fruto. Não quer dizer que ela também seja menos espiritual da que está em casa. É isso que a gente também precisa entender. Aonde Deus quer me usar? Aonde eu posso mais frutificar de Cristo? É no trabalho? É sendo médica? É sendo professora de história? Um meio tão difícil que quem faz história sabe? É no poder judiciário? É na educação? Aonde é? Agora, não esquecendo que antes disso, se eu sou casada ou solteira ou eu moro só, eu preciso cuidar do meu lar. Então, por que ter essa divisão? Ou é dona de casa ou é profissional. Se é dona de casa, é porque, olha, ai, coitadinha. Se é profissional, quantas também estão, porque isso é uma realidade. Quantas são profissionais, só profissional hoje, mas queria ser dona de casa. E quando joga tudo, vem a sociedade em cima. E até, às vezes, nós que somos cristãs, olhamos para elas dizendo, você é louca? Você está deixando sua profissão para ser... Como se o trabalho em casa, e é trabalho, não fosse honroso e não trouxesse frutos eternos. Quando nós esquecemos que o nosso trabalho em casa é cuidando do nosso marido e dos nossos filhos. Quantas feministas... Eu estava lendo esses dias uma feminista, assim que é americana, e ela disse assim, a mulher do século 21 vai bater a cara na parede quando ela olhar para trás e ver que realmente feliz são as mulheres que investiram em família. Eu vou fazer duas em uma, tá? Para a Ana. Uma cristã pode ser feminista? Se sim, como? A outra é parecida. Já foi exposto que o movimento de primeira geração foi proveitoso. A questão é, em nossos dias, há algo proveitoso no feminismo ou hoje ele é descartável? Eu pessoalmente entendo que, como o feminismo possui existem muitos grupos feministas, tem as feministas do feminismo negro, as feministas marxistas, tem as feministas, enfim, e no início, na primeira onda, haviam feministas cristãs. Eu acho que é possível, eu acredito que é possível se identificar com a vertente do feminismo da primeira onda, que defendia os direitos civis, o direito ao voto, o direito à educação para as mulheres. Hoje, para nós, é ponto pacífico a questão da mulher votar. Quem aqui é contra a mulher votar? Uma discussão como essa no século XIX não é como essa discussão hoje. Falar de da mulher tendo direito a voto no século XVIII, eu vou mais atrás, porque no século XVIII tem os efeitos do iluminismo e da Revolução Francesa. Mas a gente pensar numa mulher, por exemplo, tendo direito ao voto dentro da sociedade do século XVI, se houvesse direito a voto dentro dessa sociedade, isso era impensável. No século XVI também não havia voto, nem para homens, nem para mulheres. Mas se tivesse, naquela época, seria impensável, seria uma coisa absurda. Na Grécia Antiga, onde surgiu o conceito de democracia, em Atenas, as mulheres não podiam votar. E pensar numa mulher com o status de cidadã e com o direito ao voto, isso era absurdo. Porque os próprios filósofos gregos, eles entendiam que a mulher representava o que há de ruim no homem. Isso é Aristóteles que diz. Dentro da mitologia grega, a mulher era responsável por trazer o mal ao mundo. Então, você está dentro de culturas e de sociedades que têm essa compreensão muito errada sobre
o que é ser mulher e o que é a mulher e a dignidade da mulher. Então, hoje para nós é tranquilo falar da questão do voto, mas as mulheres do século XIX que se engajaram numa luta para terem direito à tutela dos próprios filhos, para terem direito à educação, para terem direito ao voto, a serem reconhecidas como cidadãs, porque inclusive havia um debate se as mulheres de fato eram humanas. Teólogos do período medieval e posteriormente quando discutiam a respeito da mulher, da questão da mulher e do homem, se a mulher de fato era humana. Então, dentro de um contexto como esse, e depois do contexto do século XIX, movimentos estarem lutando por direitos que hoje para nós são basilares. Eu, como mulher, me identifico com essa pauta. Agora, se assumir feminista hoje e se dizer identificada com as atuais pautas que o feminismo está colocando como principais, isso é muito complicado, porque o feminismo atualmente ele parte de pressupostos materialistas. Não foi sempre assim. O feminismo da primeira onda era um feminismo que tinha movimentos influenciados pelo materialismo histórico, mas também tinham mulheres que não eram. Então, é muito mais difícil se identificar com as pautas do movimento feminista hoje. É praticamente impossível, porque o materialismo histórico ele é oposto às escrituras. O materialismo histórico nega a existência de Deus e a intervenção de Deus na história. Então, é impossível comungar com isso, porque isso bate de frente com o ponto principal da fé cristã, que é a existência de Deus. A existência de Deus. Então, é muito mais... É impossível, de fato. É impossível, de fato. Agora, você pode, como mulher, ou como homem, porque existem homens que se entendem feministas, que concordam com determinadas pautas. Você pode se sentir próxima de algumas vertentes desse movimento, vertentes que você entende que não contradizem a palavra de Deus naquilo que reivindicam. Quando a mulher, por exemplo, reivindica o direito sobre o próprio corpo e sobre a sexualidade, é legítimo. Isso deixa de ser legítimo quando essa reivindicação desemboca em aborto. Meu corpo, minhas regras, né? A famosa frase que a gente vê muito. Quando esse entendimento do direito sobre o próprio corpo e sobre a própria sexualidade caminha na direção do aborto, aí é que está o problema. Porque quando pensamos em gravidez, nós estamos pensando numa terceira pessoa. Está ali. Mesmo que se diga, mas mas ainda está dentro do processo de formação, está no processo de fecundação, ainda nem é necessariamente, mas é um ser humano em potencial. Porque se você não interromper... Se não é vida, não precisa nem se preocupar, deixa lá, né? Mas é vida e é um ser humano em potencial. Ali, mesmo ainda dentro do período de fecundação. Enfim. Então, há pautas que são possíveis para nós cristãs nos identificarmos. Mas no feminismo atual há inúmeras pautas em que é de fato impossível que a gente consiga se identificar. A gente já caminha para o final, infelizmente, o horário se avança muito rápido, não vai dar para atender todas as perguntas. Então, eu vou fazer mais uma. E aí, quem de vocês quiser responder, fique à vontade. É sobre o ensino, né? Então, todos aqui praticam isso. É pecado ou não é o que vocês fazem? A mulher ensinar. Inclusive, eu acredito que a pergunta quis dizer a homens e mulheres, no geral, ou no ambiente de igreja ou seminário teológico, como seja. Eu sabia que essa pergunta ia sair. Eu trouxe uma cola aqui para vocês. A gente, como ela falou, a gente precisa ir para o contexto, né? Texto lido fora de contexto é pretexto para heresia, né?
a gente precisa entender uma coisa. Foi 1 Timóteo ou foi 1 Coríntios? Eu acho que é 1 Timóteo, né? Eu acho que é 1 Timóteo. Quando a gente vai para Timóteo, 1 Timóteo é uma carta pastoral, né, em que Paulo vai dar orientações a Timóteo de como ele deveria assim governar a igreja de Éfeso, né? E se você assim começar do capítulo 1, você vai ver que ele vai estar falando do culto público. Ele vai primeiro dizer que os homens devem se apresentarem com mãos santas, se levantarem com mãos santas. Aí ele vai dizer, quanto às mulheres, que não usem cabelo frisado, com tranças, mas sejam modestas, que na sua forma que de vestir. Então assim, eu li algumas coisas e eu gostei muito do comentário de John Stott, né? É um exegeta nato, né? E ele vai dizer que esse sentido aí não é literal. E mulher não fale em público. Ele vai dizer, se nós formos pegar esse versículo no literal, então nós teríamos que primeiro, todos os homens quando fossem orar, era para ser em pé e com as mãos levantadas. A questão das tranças e dos penteados, nós não poderíamos fazer nada mais que no nosso cabelo e nem usar adereço nenhum. A questão que ele vai tocar aí é na questão da autoridade. É a questão de, eu estou aqui, eu e Ana Lívia, nós estamos aqui porque, primeiro, teve um convite de Carol, e eu tenho certeza que Carol estendeu isso ao pastor, e o pastor, como líder dessa congregação, autorizou Carol, e Carol nos repassou o nosso convite. Então, abaixo do pastor ainda tiveram 2 patriarcas. Exato. Tiveram ainda o Garnier, presidente da Rede Jovem, pronto, e o meu esposo, Anderson Paz, do Café com Palavra. Então aqui, nós não estamos exercendo autoridade. Nós estamos ensinando, porém, sem essa questão de autoridade. Não, eu estou aqui, mas eu sou acima de vocês. Pelo contrário, nós estamos aqui porque nos foi estendido um convite e Carol está sujeita à autoridade do pastor e o pastor disse, pode chamá-las. Então é nesse sentido que ele vai falar. É aí aonde entra algumas controvérsias de alguns pastores, de alguns teólogos. É essa parte que eles pegam até para justificar o não pastorado feminino, porque a partir do momento que a mulher exerce pastorado feminino, ela está exercendo autoridade. Então esse é um ponto em que eles falam. Então esse ponto de que mulher não deve falar em público, já tem outros comentaristas que vão dizer que o contexto era que a igreja, aí esse já é no contexto de Coríntios, que a igreja de Coríntios estava sendo muito bem frequentada por gentios, e as mulheres gentias, elas tinham um comportamento diferente da judia, porque a judia, ela até podia entrar aqui na sinagoga, porém ela não podia falar, a gente sabe disso. Então, nesse contexto de Coríntios, alguns comentaristas vão dizer que o seguinte, pelo fato da igreja de Coríntios estar com problema de ordem no culto, e as mulheres gentias, como não tinha essa cultura das judias de ficarem mais caladas, e mulher fala muito, então elas estavam interrompendo o culto. Isso é alguma leitura de alguns comentaristas. Então, em cima desse contexto, provavelmente Paulo tenha dito, quanto às mulheres, que fiquem um pouco mais caladas no culto. Eu gostaria de fazer outras perguntas muito interessantes que surgiram, mas a hora já se avança. Temos que terminar. Eu gostaria então que fizessem as considerações finais e após isso eu chamo o meu esposo para fazer a oração e a gente já caminha então para o término, infelizmente, porque tem muitas perguntas interessantes. Então os autores delas cheguem junto após o culto, não saiam sem suas respostas. Ana Lívia? Bom, irmãos e irmãs,
O feminismo não serve como resposta redentiva, mas ele apontou algumas questões. Eu agora me refiro ao feminismo como um todo, não somente à especificidade de cada onda, mas como um todo, como um movimento geral. Ele apontou algumas questões que de fato são reais, algumas demandas da nossa cultura que de fato elas são reais. E que o que a mim pessoalmente estranha é por que passou desapercebido aos nossos olhos? Por que não é a igreja que está denunciando a violência contra homens e contra mulheres, a violência doméstica, que é tão comum no nosso Brasil, no nosso país, e até dentro das igrejas? Se nós aqui possuímos a cosmovisão bíblica, tem um provérbio árabe que diz: nós somos mais parecidos com a nossa cultura do que com os nossos pais, a nossa época do que com os nossos pais. Então nós afirmamos e lutamos para desenvolver uma cosmovisão bíblica, mas nós precisamos ter o cuidado de não naturalizarmos determinados pecados que a nossa cultura naturalizou. Então, nesse aspecto tem essa contribuição, e em outros aspectos tem muitos malefícios do nosso ponto de vista cristão que o feminismo traz. E como em muitos aspectos ele de fato é opressor, quando ele diz a mulher não pode ser dona de casa, como um movimento que diz defender a liberdade, afirma algo desse tipo, impõe isso, né? Então, que nós possamos continuar lutando para que a nossa visão de mundo se coadune, se encontre com a visão das Sagradas Escrituras. E que também a gente possa fazer uma autocrítica. Quão perto ou quão longe os nossos olhos estão das lentes da Palavra de Deus? Que pecados na nossa cultura nós temos naturalizado e por isso reproduzido, tanto homens como mulheres? É que nós não deixemos de lutar pelo verdadeiro Evangelho, pela Palavra de Deus, essa luta que é externa, mas que nós também não paremos de lutar conosco mesmo, para que a nossa visão se aproxime cada dia mais da visão, da cosmovisão que as Sagradas Escrituras têm. Essa é a minha palavra final, esse é o meu desafio de todos os dias, e eu acredito que é o desafio de todos os dias, de cada um e de cada uma de nós. Amém. Zeneide Andrade. A minha palavra final é que nós precisamos entender que tudo isso é consequência do pecado, né? Essa forma mundana do homem olhar para a mulher como objeto, como ele é o dono, né? Essa forma que da mulher também, em contrapartida, responder à altura. Então, tudo isso é a questão do pecado. O pecado sujou, manchou as nossas relações interpessoais. E a gente só vai encontrar isso, como ela falou, na redenção em Cristo, irmãos. Não tem como a gente ter uma renovação de mente se não passarmos pelas Escrituras. Porque quando nós olhamos para a palavra, são posições gloriosas, né? Aquele homem íntegro, aquele homem que olha para a sua companheira amando, respeitando, dando a vida por ela. Olha que coisa linda. Isso é uma coisa maravilhosa. Aquele homem provedor, aquele que ama os filhos. Em contrapartida, quando nós olhamos para essa mulher bíblica, é aquela que está de lado, é aquela que auxilia, é aquela que aconselha, é aquela que tem projetos, mas são projetos voltados para o bem do seu lar. Então, tudo isso é bíblico. Mas aonde nós vamos encontrar tudo isso? É pela palavra. Então, que nós, é como ela falou, não precisava ter tido o movimento feminista, né? A Bíblia
ela vai dizer que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Então, se nós somos essas pessoas, por que não partiu de nós dentro de uma visão cristã? Sem esse distanciamento das coisas de Deus. Porque nós estamos vivendo longe do padrão bíblico. Porque nós achamos normais atitudes machistas. Porque nós achamos normais atitudes feministas. E não é. A solução é a Bíblia. A solução é a palavra. É a mulher cumprir o seu papel bíblico e o homem cumprir o seu papel bíblico. E os dois, com funções distintas, convergirem para uma só coisa: glorificar a Cristo. Então, que isso tenha sido um momento de reflexão para essa geração nova que está vivendo nessas ideologias tão difíceis. Como deve ser difícil ser jovem. Eu me considero jovem, mas eu acho assim, como deve ser difícil para vocês, jovens, que estão recomeçando, que estão começando a vida de vocês. Como deve ser difícil para vocês esse turbilhão de ideias, esse turbilhão de propostas. Então, o centro ainda é a palavra. Então, eu acho que quando a gente vive a palavra, as coisas são mais fáceis. Chegamos ao final de mais um Café com Palavra. Somos gratos a todos que compareceram e às nossas convidadas, Ana Lívia Janeide Andrade, mulheres empoderadas com a verdade. Verdade eterna, loucura que o mundo não tolera, mas salvação para todo aquele que Cristo liberta. Agradecemos a Rebeca e a Tâmara por suas ricas sugestões, a liderança da rede, somos gratos de nosso coração. Encerramos o Café com Palavra, a palavra já foi ministrada, o café está lá na entrada. Vamos todos desfrutar da comunhão que só Deus dá. Antes vamos orar com o Anderson Paz. Deus abençoe a todos e até mais. Vamos levantar para orar. Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa noite, Deus, tão edificante, em que tua palavra, Deus, foi aplicada a temas sensíveis ao nosso coração. Deus, a marca presente do pecado é o orgulho, é a rebelião, ó Deus, à tua vontade. É o estar não satisfeito, ó Deus, aquilo que o Senhor já determinou para nós. Ó Deus, em Cristo Jesus, ó Deus, molda o nosso coração, para que tenhamos satisfação no Senhor, na cruz, no Evangelho, Deus, para aquilo que o Senhor já determinou para nós, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer sociedade. Nos ajuda, Deus, a termos uma mente bíblica, para que realmente possamos oferecer a esse mundo caído uma alternativa, ó Deus, que aponta para a vida eterna. Em nome de Jesus, ó Deus, guarda o nosso coração. Os falsos ídolos, ó Deus, nos perturbam todos os dias, pressionam a nossa mente, ó Deus. Tentam fazer com que os nossos corações estejam de joelhos às ideologias, mas guarda-nos, ó Deus. Deus, faz-nos ser resistentes, ó Deus, desde o nosso interior, ó Deus, a tudo aquilo que nos pressiona contra a tua palavra, Deus. Nos ajuda quanto a isso, porque nós sabemos que o nosso coração é pecaminoso e ele se torna feminista, ele se torna marxista, ele se torna liberal, ele se torna todas as outras coisas, ó Deus, e nos leva a todos os outros lugares onde o Senhor não está. Ó Deus, nos traz a cruz, ó Deus, nos fere, Deus, profundamente, nos fere a nossa identidade, ó Deus, as nossas pressuposições mais antibíblicas que estão guardadas nos baús dos nossos corações. Nos fere profundamente com a tua palavra, Deus, nos temas mais sensíveis, ó Deus, que não olhemos para a cruz, ó Deus, apenas como um símbolo de redenção para a vida posterior, Deus, mas para agora, para que nós sejamos discípulos agora, discípulos que vivem a tua palavra. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelas irmãs, ó Deus, que se dispuseram nesta noite, nos leve em paz para casa, Deus, e muito obrigado por tudo que aprendemos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.